Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia. Nós vamos começar aqui com a nossa aula de hoje, que eu vou fazer aquelas revisões sobre verbos e substantivos, tá? Pois eu tinha dado um polígrafo para vocês, acho que, se eu não me engano, tem 8 páginas. Até vou abrir ele aqui, para a gente começar a fazer as nossas revisões. Eu tenho ele aqui no meu tablet, que eu vou abrir só para a gente poder começar com as correções, tá? Vamos começar, então, corrigindo as atividades sobre verbos. Eu tenho aqui a tirinha do Quino, né? Que eu tinha passado para vocês. Nessa tirinha, tinham 3 atividades em cima dela. Tinham letra A, B e C. Então, na letra A, no primeiro quadrinho, o verbo olhar aparece no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Eu vou ler aqui para vocês porque eu não estou conseguindo apresentar com a tela cheia, porque some e eu desapareço aqui do cantinho, daí para mim parece que não está gravando. Estou aprendendo, tá? Podem rir. Tá, então eu vou ler. Olha, um anel decodificador. Uau, podemos trocar mensagens secretas em código. Agora meus pais não vão conseguir entender a gente de jeito nenhum. Não que eles não entendessem, ou não que eles não entendam. Pessoal, só para lembrar aqui, eu já falei para vocês, mas eu sempre repito aqui para ficar bem certinho. Os modos verbais. Indicativo, quando a gente aponta uma certeza. Subjuntivo é uma incerteza, uma dúvida, a gente não sabe se tal coisa aconteceu ou não. E o modo imperativo é um apelo, é uma ordem, é um pedido. E quando eu me refiro nesse primeiro quadrinho, o verbo olhar, olha, um anel decodificador eu estou mandando, eu estou mostrando, eu estou pedindo para alguém olhar, tá? Então, estou fazendo um pedido, olha fulano. Então, é imperativo o nosso modo, tá? Vamos ver ali para as correções, só para a gente ver. Ó. Então, a letra A é o modo imperativo. Na letra B, os verbos podemos e entendam pertencem a qual conjugação? Lembrando que temos 3 conjugações. A primeira, a segunda e a terceira. Primeira, verbos terminados em ar. Segunda, verbos terminados em er ou or. E a terceira, verbos terminados em ir. Como é que a gente vai saber aqui desse podemos, entendam? Porque eles não terminam em R. Mas a gente tem que pensar neles na sua forma primitiva, ok? Como é que a gente faz? Podemos, poder, termina em er, segunda conjugação. Entendam, de entender, também termina em er. Portanto, a resposta é que os verbos podemos e entendam pertencem à segunda conjugação. Na letra C, podemos trocar mensagens secretas em código? Reescreva a oração com o verbo na terceira pessoa do plural. Gente, nessa frase a gente tem que ver se precisa alterar outras palavras quando a gente fizer essa mudança, né? De trocar ali o podemos, que está na primeira pessoa do plural, que é nós podemos, e quando a gente faz essa troca para a terceira pessoa do plural, eles ou elas podem trocar mensagens secretas em código. Nesse caso, a gente não precisou mexer no resto da frase, só no verbo, tá? Só na forma verbal. Então, ficou tudo bonito, de boa ali. Então, a nossa resposta já está ali. Podem trocar mensagens secretas, ok? Exercício de número 2. Leia o texto abaixo e realize os exercícios com atenção. Bom, nós tínhamos um texto que estava narrando um jogo de futebol. E ali no nosso número 1, sobre o que o texto trata. Bom, se ele está narrando uma partida de futebol, ele está falando sobre um jogo de futebol que aconteceu. Então, o texto narra uma partida de futebol. Nossa resposta. Número 2. Qual foi o placar do jogo? Lendo esse texto, a gente consegue perceber que ficou o placar em 1-0, tá? Maracanã ali, o pessoal ali torceu, então acho que era o Maracanã. A professora não entende muito de futebol, vocês me corrijam, tá? Mas eu acho que lá do Maracanã, acho que é Flamengo, né? Acho que é isso. Acho que ganhou, então, o Flamengo ali, supostamente, porque eu não entendo muito de futebol. Deve ter ganho ali. Ficou 1-0 o nosso placar.
No número 3, onde aconteceu o jogo? No Maracanã. Nosso texto também nos dá essa informação. E a número 4, marque em vermelho todos os verbos. Quantos verbos tem o texto? Bom, eu contei até os verbos repetidos, tá? Então, contando com esses verbos que se repetiram, dá um total de 26 verbos. Daí eu listei eles aqui na nossa resposta, tá? Eu listei os verbos: lotou, apitou, começou e, por fim, lá vai. São vários. Então, eu listei eles todos aqui para ficar fácil para vocês poderem visualizar. Mas caso alguém não tenha contabilizado esses verbos repetidos, eu aceito também, tá? Não deixem de fazer atividade. Número 5. Em que tempo verbal está o nosso texto? Bom, o nosso texto está no tempo passado, porque é um jogo que já aconteceu e supostamente alguém estava falando sobre esse jogo, escrevendo ali sobre ele, tá? Então, o nosso tempo é passado. Número 6, passe o primeiro tempo do jogo para o presente e o segundo tempo do jogo para o futuro, desculpem. Como é que ficaria? Bom, a professora colocou aqui, ó, que o tempo presente, ó, o estádio lota, o juiz apita, o jogo começa, o jogador chuta, o outro cabeceia, o goleiro agarra, chuta, escanteio. A torcida vibra, falta, esqueci de uma vírgula, desculpem. O juiz marca, o tempo passa e o primeiro tempo termina. Então, o meu tempo presente é esse, que é algo que está acontecendo ali, naquele momento, tá? E o nosso tempo futuro? Eu fiz assim, gente, desculpa o barulhão desse caminhão ali na rua. O nosso tempo futuro, o jogo voltará, o jogador lançará, o outro driblará e a bola chegará perto do gol. Acho que ali caberia um ponto. O goleiro, vírgula, o goleiro cairá, o jogador chutará. Jesus, esse caminhão, ninguém merece. O jogador irá chutar, fará o gol, ele irá comemorar e o jogo irá parar. O juiz apitará e o jogo recomeçará. Então, o meu tempo futuro é algo que ainda irá acontecer, tá? Se algum de vocês, por acaso, fez essa transformação, o jogo vai voltar, o jogador vai lançar a bola, o outro vai driblar, eu vou aceitar. Só que daí, se vocês verificarem, o texto de vocês vai estar cheio de vai, essa redundância ali, tá? Da palavra, do verbo vai encher de locução verbal. O que é locução verbal, professora? É quando a gente utiliza dois verbos para dizer uma coisa só. Exemplo, vou correr, verbo vou, né, de ir, mais o verbo correr. Estou corrigindo, dois verbos, estou, estar e corrigir. Então, quando a gente faz essas junções aí de verbos, a gente está usando locuções verbais. Só para a gente já começar por aqui, porque sétimo ano tem muito disso. Nas frases, para a gente poder analisar. Tá? Então, é a nossa questão de número 7. Como é que ficou a resposta? Vocês estão vendo ali que é a letra C de verbos, porque eles são verbos, ó. Leia a tirinha abaixo, onde Mafalda encontra-se irritada com o consumismo e a desigualdade social. E o que estava sendo pedido para nós fazermos? As palavras entre aspas no primeiro quadrinho representam o quê? Ó, vou ler as palavras que estão entre aspas no primeiro quadrinho, caso vocês não tenham a tirinha aí com vocês. Use, compre, beba, come, coma, prove. Então, são tudo verbos, de usar, de comprar, de beber, entendeu? Então, são verbos. Então, a nossa resposta é ali. Partindo agora para correção, desculpem, para as correções sobre substantivos. Bom, substantivos eu sempre trabalho com vocês, porque substantivo, verbos são muito importantes, não que as outras classes não sejam, mas essas aqui, elas giram muito em torno delas, as coisas, tá? São tipo um centro das atenções. Então, vamos às correções de substantivos. Marque um X na opção em que todas as palavras são substantivos. Nessa primeira atividade de substantivos, lá da folhinha de vocês, a prof viajou, tá? A prof estava, ó, bugada. Por quê? Depois eu fiquei olhando que ficou 2 letras As, que não deu para arrumar, e a palavra York, na verdade, é parque.
Desculpem a professora, tá? Nessa dali até dou um desconto caso vocês não tenham acertado. A resposta dessa aqui seria a letra B, que tá igual a A ali, mas eu botei B, a corrigir aqui nas nossas correções. Então fica parque, navios e mar, tá? Porque nas outras ali tem verbo, tem adjetivo e não pode ser, tá? Então a nossa correta é parque, navios e mar. Na número 2, leia o informativo abaixo, que é um informativo, é uma frase ali. Meu Deus, perdão. Olha esse caminhão de novo. Jesus, não vai embora mais daqui. É engraçado. Daí tá aqui o nosso informativo sobre o papagaio do figo de cara azul, tá? O que vocês teriam que fazer? Retire do texto um substantivo que atenda à classificação indicada, tá, pessoal? Como é que ficaria? Na A, a gente está querendo um substantivo comum e composto. Óbvio, só pode ser o papagaio do figo de cara azul. Tem mais composto do que isso? Jesus, não, né? Porque elas estão todas ligadinhas entre hífens ali, as palavrinhas, formando esse substantivo composto. Na B, a gente quer um substantivo comum e coletivo. Qual que é o coletivo que tem aqui? É bando. Bando de quê? Bando de pássaros. Então, é nosso substantivo coletivo e comum. Na C, a gente quer um substantivo comum e simples, mas também derivado. Pesquisador, que é derivado da palavra pesquisa, ok? E na letra D, a gente quer um substantivo próprio, o nome ali do lugar, Austrália, né? Então, a gente respondeu já a número 1 e a 2 de substantivos. Vamos para a número 3, que eu coloquei aqui como critério de vocês, porque vai do que vocês vão colocar. Eu vou fazer aqui, eram 3, né? Era A, B e C. Na letra A gente estava pedindo para vocês preencherem as lacunas com substantivos comuns. Marcos e Luiz têm 2 esportes preferidos, daí vocês vai do critério de vocês. Futebol e vôlei. Vôlei e corrida, pode ser o esporte que vocês preferirem. Na B, os alunos fizeram um lindo trabalho. Daí, nesta aqui na B, a gente estava querendo um substantivo coletivo. Os alunos fizeram um lindo trabalho. A lacuna, a turma realmente se empenhou. Então, turma poderia ser esse substantivo ali, esse coletivo. Ou, né, o que vocês achar que caberia ali. Meu Deus, de novo. Socorro. Agora é o carro do abacaxi, gente. Ninguém merece. Passou do ovo, já passou do abacaxi. Daqui a pouquinho vai passar o quê? Tá. Na letra C. Na minha opinião, os lugares mais bonitos do Brasil são... Aqui vocês teriam que colocar nas lacunas substantivos próprios. Quais são os lugares mais bonitos do Brasil, na opinião de vocês? Em Santa Catarina. Em Rio de Janeiro. Daí vocês coloquem ali nas lacunas de vocês. Na questão de número 4, que está aqui, que eram relacione as colunas de acordo com a classificação dos substantivos, né? Então, nós tínhamos uma coluna ali com número 1 para comum, número 2 próprio, número 3 composto, número 4 coletivo, número 5 derivado. Do que eu fiz? Aqui vocês podem ir numerando ali de acordo com o substantivo. Eu coloquei ali. O que seria esse número 1? Substantivo comum. A bola. Número 2, esse substantivo próprio. Paris. Número 3, esse composto, substantivo composto, que é o passatempo, que é essa união das palavras de passa-tempo, né? Número 4, substantivo coletivo, o ano ali. Número 5, um substantivo derivado, diário, que deriva da palavra dia, tá, pessoal? Então, essa é a resposta da questão de número 4. Vamos para a questão de número 5 e 6, para nós finalizarmos as nossas correções. Na número 5, assinale a alternativa em que aparecem substantivos simples, respectivamente concreto, que é palpável, e o abstrato, que sozinho ele não consegue existir, né? O substantivo abstrato é algo que ele não existe sozinho, por isso que ele é abstrato. Então, o que seria? Eu já coloquei ali. Cama é palpável, a gente toca.
ela existe, ela é concreto. E o sonho, para o sonho existir, ele precisa que alguém tenha sonhado. Ele sozinho não existe, ok? Então ele é abstrato, tá? Então a nossa alternativa é a letra C. Na questão de número 6, marque a única opção em que o adjetivo velho tem a função de substantivo. Bom, pessoal, essa daqui a resposta é a letra B, porque, ó, o velho não gostava de jogar damas. Eu não estou caracterizando, eu estou dizendo que é um velho, eu não sei qual velho é esse, pode ser qualquer velho. Então, quando a gente coloca esse o, que é um artigo definido na frente desse velho, que normalmente essa palavra velho ela é um adjetivo, e quando a gente coloca o o, a gente está substantivando essa palavra, tá? Sempre que vocês colocarem um artigo na frente de qualquer palavra de outra classe gramatical, exemplo, o porquê da situação, eu gostaria de saber o porquê da situação. A gente sabe que porquê não é substantivo, pessoal, tá? É um pronome, tá? Não é substantivo, é um pronome ali, não é então. E quando a gente coloca esse o, a gente está substantivando. Eu gostaria de saber, exemplo, vou falar assim diferente. Gostaria de entender o não, o porquê desse não. Na verdade, eu estou botando o porquê de novo, mas tem o não. O não entender me deixa apreensiva. O não entender as coisas me deixa apreensiva. E quando eu coloco esse o na frente da palavra ali não, a gente sabe que não é um advérbio de negação. E quando a gente coloca o a gente está substantivando. Então, a gente tem esse poder ali dos artigos, tá? Os artigos têm esse poder de transformar as palavras ali de várias classes gramaticais, transforma para substantivo, óbvio. Tá, pessoal? Então, por isso que na letra B, o velho ali, ele é um substantivo. Por que na A não pode? O seu tio era velho. Gente, vamos analisar essa frase. Quem era velho? Seu tio. Então, isso é o nosso sujeito. E o era velho é o nosso predicado, tá? Essa palavra, esse verbo era, de ser, estar, né? Esse era, ele é um verbo que indica estado das coisas. É um verbo que indica estado. Então, quando eu estou usando esse verbo, eu já estou qualificando, eu já estou dando predicados a alguém. Então, o seu tio era como? Ele era velho. É a característica do tio, é o estado de como esse tio é. Então, esse verbo indica um estado. Então, ali, velho é adjetivo. Era um armário velho empoeirado. Como é que era o armário? Olha a característica, a qualidade do armário era ser velho, então ali o velho também é um adjetivo. Na letra D, meu tênis velho é o que eu mais gosto, então eu estou qualificando também o tênis que é velho. Estava muito velho para correr, estava muito velho para correr tanto, então ali ele também... aqui também tá em função de adjetivo, e só quando a gente coloca aquele o na frente que ele vira um substantivo. Então, vocês já sabem, sempre que a gente usar um artigo antes de uma palavra de outra classe, a gente está substantivando ela, beleza? Então, agora a gente vai ter como atividade da semana, ainda naquela folhinha, vocês podem fazer, pessoal, aos pouquinhos, quando vocês conseguirem terminar, vocês joguem todas as atividades lá naquela tarefa de lá. Eu vou lançar essa videoaula como se fosse uma nova tarefa, junto com as correções, tá? Porque a gente vai começar a trabalhar agora os adjetivos. Ainda faltam, depois dos adjetivos, o artigo, né, que é o nosso amigo ali, que ele tem essa importância. Numerais. Os numerais, a gente vai ver um pouquinho de acentuação na folhinha. E, por último, a nossa linguagem verbal e não verbal, que foi que a gente viu também o ano passado. Então, se vocês quiserem fazer, nesta semana, as atividades de adjetivos e artigos, que artigo é bem simples, vocês podem, tá? Para já ir adiantando essa folhinha, porque talvez a gente vai entrar um pouquinho em abril até concluir essa folhinha, até a gente conseguir desenvolver tudo,
para a gente começar a trabalhar com o conteúdo do 7º ano. Vai ser bem tranquilo, vocês não se assustem se eu mandar muita interpretação de texto, porque é importante, tá, a gente trabalhar com interpretação de texto. Então, a nossa atividade da semana será os exercícios de adjetivo, caso alguém queira ir seguindo, prosseguindo, né, se tiver esse tempinho, poderá prosseguir. Eu até ficarei feliz. Então, são 5 exercícios de adjetivos. Deixa eu ver quantos exercícios de artigos e 2 exercícios de artigos, tá? Então, é bom, é legal de fazer. Ó, eu botei aqui para vocês ainda nesse arquivo que vocês irão receber. Eu queria aumentar, mas eu tenho medo de sumir. Eu vou tentar aumentar. Não, eu não vou arriscar, porque senão eu vou perder todo o meu vídeo, tá? Mas em casa, se vocês conseguirem aumentar. Ó, eu mandei aqui alguma coisa. O que é o adjetivo para a gente recordar? Adjetivo é a palavra que modifica outra, qualificando, caracterizando ou especificando. Às vezes, um exemplo. Às vezes sou moleque mal criado. Então, às vezes eu sou como? Eu sou moleque. Mas além de eu caracterizar, eu também especifico. Eu sou moleque, mas eu sou mal criado, tá? Eu sou bagunceiro, não tenho muito respeito ali, que ele quis dizer, né? Então, nos adjetivos, a gente tem adjetivos pátrios, que são usados para indicar a origem de algo ou de alguém. Eu sou alvoradense, brasileira. Então, esses adjetivos pátrios que a gente está usando, né, para mostrar de que região que nós viemos. Daí aqui tem também algumas características: perfume francês, tempero baiano, comida alemã, que também são adjetivos pátrios. O perfume ele é francês. O tempero baiano, comida alemã. Então, isso também a gente caracteriza ali o que do objeto, o que do tempero, o que do que ali, entendeu? Daí tem também ali mais exemplos: criança bonita, blusa azul, leite quente, carro novo. Então, o que está circulado ali, tudo está caracterizando o substantivo que vem antes, tá? Criança, blusa, leite, carro são substantivos, né, gente? Por favor. Daí a gente tem também locuções adjetivas. 7º ano, vamos trabalhar locuções adjetivas. Você já tem que se adaptar com isso, porque depois isso virá tudo, vai aparecer nas frases, a gente terá que analisar, fazer análises, tá? Não no 7º ano, no 7º ano é pouca coisa, mas no 8º a gente já faz várias análises sintáticas, então é importante, tá? Para saber que tipo de frase a gente está, né, trabalhando. Então, locução adjetiva é formada por 2 ou mais palavras com o valor de um adjetivo. São várias palavrinhas que têm o valor de uma coisa só, para dar uma característica só. Daí ali tem exemplo: bolo de cenoura. Esse de cenoura, essa locução adjetiva, a característica tá caracterizando como é que é esse bolo, qual é o sabor dele, tá? Suco de uva, locução adjetiva. Mecânico de carros, tá? Então, quando eu uso essas 3, o bolo é de cenoura, tá? Isso tudo é uma locução. Amor de mãe é uma locução. Amor materno, para falar amor materno, amor de mãe, para se referir ao amor materno, tá? Então, são locuções adjetivas. Vou passar para o meu próximo slide, para nós vermos um pouquinho das flexões dos adjetivos, tá? Eles flexionam em grau, número e gênero, tá? Em gênero, uniformes, né? Que daí que não indica um gênero específico, se é masculino, feminino, forte. A menina é forte, o menino é forte, não tem essa diferença ali. É forte, é valente, é feliz. E os biformes, né, que são divididos em masculino e feminino. O menino bom, ele é alto, carinhoso, a menina é boa, alta, carinhosa, que daí a gente muda ali no gênero da palavra. Daí temos de número, singular e plural, né? Velho, azul, forte, velhos, azuis e fortes. E temos de grau. Grau comparativo de superioridade, mais que, de inferioridade, menos que, de igualdade, tão quanto ou tanto quanto, né? E o superlativo absoluto, analítico, sintético, analítico muito responsável, sintético responsabilíssimo. E o relativo de inferioridade, o menos,
e de superioridade, o mais. Então, a gente vai trabalhar, né, bastante com isso, tá? Então, vocês se acostumem. Sempre que tiverem dúvidas, me chamem. Vocês sabem que eu sou acessível. Vocês sabem que eu sou super acessível, né, pessoal? Então, quando precisarem, por favor, né, professora, ó, não entendi, tá? Que a professora vai e ajuda vocês. Não sei se tá tudo esclarecido por enquanto até aqui, se vocês precisam saber de alguma coisa além, né, que a professora deixou passar batido, vocês me chamem, tá? Eu vou ficar à tarde disponível para vocês. Vou mandar esse videozinho já com essa indicação para vocês começarem a trabalhar ali com os adjetivos e o artigo, aqueles que quiserem. Mas façam tudo com calma, mas não deixem de fazer, tá? Por favor. Eu vou encerrar aqui, então, a minha videoaula. Espero que vocês tenham gostado. A professora um pouquinho atrapalhada. Esse carro ali do ovo, carro do abacaxi, carro não sei mais do que, gritando aqui, que loucura, né? Então, a nossa aula de hoje é isso. Qualquer coisa, eu estou aqui, tá, pessoal? Não sou a conselheira de vocês esse ano, tá? Mas vocês têm uma excelente conselheira, a professora Mônica, adoro, tá? Ela é maravilhosa. Tá, pessoal? Um beijão. Fiquem com Deus.